Olá, pessoal. Bom dia para quem está aí sem almoçar ainda, como eu. Boa tarde para quem já almoçou. Estamos aqui iniciando mais um papo rápido sobre espiritualidade livre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre guias e mentores espirituais, tentar trazer um pouquinho mais de clareza sobre esses temas. A gente fala muito sobre guia, sobre mentor, sobre a espiritualidade que nos acompanha, mas às vezes os termos ficam um pouquinho perdidos aí, então pensei em trazer hoje esse assunto para a gente entrar um pouquinho no detalhe, como é que funciona, né? Então, antes de começar, para dar aquele tempinho para o pessoal ir chegando, falar um pouquinho sobre a nossa live de hoje às 19h30. Então, hoje lá no YouTube, às 19h30, vamos conversar sobre a Umbanda. A gente já fez aí um papo rápido semana passada sobre a Umbanda. Teve bastante interesse, gerou bastante comentário depois. Muitas pessoas me procuraram no privado para conversar sobre, tirar alguma dúvida. Então eu vi que tem mais espaço para a gente comentar sobre esse assunto. Então hoje, 19h30, estaremos conversando sobre a Umbanda novamente, entrando um pouquinho mais em detalhe, fazer uma apresentação um pouco mais ampla e aí abrir mais espaço para tirar dúvidas, para a gente conversar realmente. Então, espero vocês às 19h30 para a gente conversar sobre a Umbanda. E hoje vamos falar já de um assunto meio conectado com a Umbanda, né? A gente vai falar sobre guias e mentores espirituais que também estão presentes nos trabalhos da Umbanda. Também nos auxiliam nessa apresentação energética. Para começar, trazer um pouquinho de história, né? Como é que funciona essa questão de guia e mentor, como é que eu tenho um guia, eu tenho um mentor, como é que eu sei se eu tenho, se eu não tenho, de onde veio esse guia, esse mentor. Então, para começo, todo mundo tem uma egrégora espiritual, né? Todo mundo tem um grupo de espíritos que auxilia na caminhada. O tamanho e a composição desse grupo vai variar de acordo com o que a gente definiu no plano kármico, no plano da nossa encarnação, quando a gente estava lá definindo o que a gente vinha fazer aqui, né? O que a gente queria atingir com essa experiência. Por que isso? Né? A gente já deve ter comentado em alguns momentos, talvez ainda precise fazer uma live mais detalhada sobre isso, a disputa por espaço nessa nossa escola chamada Planeta Terra é muito grande. Então existe aí uma grande necessidade de vários espíritos, várias entidades, de experimentar as lições aqui dessa escola para acelerar o processo evolutivo, e tem pouco espaço físico, pouca disponibilidade de matéria, de corpos aqui para que sejam utilizados nesse processo. Então existe aí uma avaliação, um critério de seleção dos planos encarnacionais de cada um, para a gente definir ali a ordem em que as pessoas vão ter essa oportunidade e se vão ter essa oportunidade. E quando a gente está lá definindo o nosso plano encarnacional, a gente não define isso sozinho. Existe uma equipe, né? Existem aí alguns espíritos afins que estão ali nos acompanhando na nossa evolução, que viveram com a gente em algum momento, que vem aí tutorando a gente em uma determinada área de estudo, algum aprendizado específico. E esses espíritos participam dessa definição do plano encarnacional e assumem ali alguns papéis com a gente, assim como a gente assume alguns compromissos com eles do que a gente vai fazer aqui, né? Como é que a gente vai executar esse plano aqui. E aí, uma vez que esse plano é aprovado, a gente entra ali no nosso planejamento de encarnação e aí começa a montar essa equipe espiritual, de acordo com as metas estabelecidas, com as ações que a gente está ali trabalhando. Vão ter mais ou menos entidades vinculadas com essa egrégora aí que vai formar a nossa sustentação. Mas sempre vai ter pelo menos um mentor, pelo menos um guia, para estar auxiliando a caminhada, porque quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo que a gente tinha definido, a gente esquece tudo que a gente já vivenciou, e a gente passa a contar apenas com as intuições, com as memórias intuitivas que vêm através do nosso DNA, né, da nossa memória de DNA, que também traz aí
alguns reflexos intuitivos para a gente. E tem os guias e os mentores ali do nosso lado, mandando essas mensagens, essas intuições, tentando movimentar as energias de forma a nos permitir manter aquele plano que foi definido. Então, o que é um guia espiritual? O que é um mentor espiritual? Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar muitas definições misturando o que é um guia, o que é um mentor. Então, eu não me prendo muito a essas definições que estão escritas ali na internet. Eu tenho a minha interpretação que eu sigo, que para mim funciona e é assim que eu me baseio. Mas vocês têm aí acesso a várias visões, basta pesquisar mais na internet e vai encontrar diversas pessoas falando. Eu sempre aconselho dar mais crédito a pessoas que trabalham muito com esse tema, que estejam muito vinculadas, como Wagner Borges, como o Henrique Gasparetto, Mônica de Medeiros. Então, pesquisando os materiais dessas pessoas, vocês vão encontrar aí referências que falam sobre isso. E essas referências são muito confiáveis. Então, aconselho quem ficar com alguma dúvida, alguma dificuldade, que procure nessas fontes aí. Não vá confiar em sites genéricos sem embasamento, que pode complicar o entendimento. Mas voltando ao ponto, né? Então, na minha interpretação, a gente possui um mentor espiritual, que é aquela pessoa, aquele espírito, aquela entidade que está mais próxima, que vai realmente fazer ali um acompanhamento, uma orientação mais próxima, trazendo aí o como fazer, né? Tentando dar orientações do que a gente precisa fazer e como a gente vai atingir esses objetivos. E tem outras entidades que estão por perto, trabalhando também em conjunto, que são guias, que vão para um assunto específico trazer uma intuição, e quando a gente se associar com um assunto que aquele guia tem afinidade, ele vai participar da realização da atividade, vai trazer alguma informação, alguma intuição, algum auxílio nessa caminhada. Então a gente tem aí diversos guias em momentos distintos, que não vão necessariamente acompanhar a gente de ponta a ponta, e tem aí um mentor que vai ficar com a gente durante toda essa jornada. Na minha interpretação, seguindo esse desenho que eu passei para vocês aí, Chico Xavier tinha como mentor Emmanuel, e durante toda a vida dele esteve ali acompanhando ele, a partir do momento em que ele esteve aberto ao serviço, né? Aberto para o trabalho, ele se aproximou e se manteve junto, orientando, e sempre esteve com o Chico, até o final. E outros espíritos passaram aí por missões específicas, escrevendo um livro ou outro, e aí esses eram guias, eram pessoas que vinham trazer uma mensagem, iam embora, resolviam um problema e deixavam o Chico seguir a caminhada dele. Então, na minha concepção, a gente tem essa diferenciação. O mentor vai te acompanhar durante todo o plano encarnacional. E o guia vai entrar naquilo que tem mais afinidade, naquilo que ele pode te auxiliar mais diretamente. Certo? Já entrando um pouquinho no tema de hoje à noite, falar sobre a Umbanda. Na Umbanda a gente possui muitos guias. Mas aí, quando um médium lá no plano encarnacional define que vai trabalhar com mediunidade e que essa mediunidade vai ser trabalhada dentro da Umbanda, lá se forma uma egrégora que na Umbanda a gente chama de coroa mediúnica. Então essa coroa são espíritos, são guias que vão se aproximar e vão definir, olha, eu trabalho com essa energia para essa finalidade, quando você estiver pronto para isso, eu me aproximo e faço esse trabalho através de você. E o outro guia vai fazer o trabalho de uma outra área. Então eles ficam ali próximos. Tem um mentor. E esse mentor é o chefe da coroa. É aquele guia que é o que se apresenta primeiro, é o que define a ordem em que os outros vão poder trabalhar, é quem dá a permissão para um espírito ou outro chegar e entrar nessa coroa mediúnica ou não. Então esse mentor normalmente vai ser o guia de frente, né? Vai ser aquela entidade mais forte de trabalho que faz aí o controle da coroa. Essa entidade pode ser uma entidade de trabalho, né? Pode ser um mentor que realmente trabalha habitualmente em terra através do médium, ou pode ser só um mentor que fica
no plano espiritual coordenando e de vez em quando se manifesta para algum recado mais específico. Então isso varia de médium para médium, de acordo para acordo, de acordo com aquilo que está combinado dentro dessa egrégora, com essa equipe toda. Certo? Eu acho que eu consegui passar para vocês aí o que eu queria adiantar dessa questão de guia e médium, de guia e mentor, porque às vezes gera muita confusão, tem gente que acha que guia e mentor é a mesma coisa, talvez para algumas pessoas seja, é válido, mas eu queria trazer para vocês aí como, na minha experiência, né, no que eu já pesquisei aí, como isso se encaixa, que faz bastante sentido para mim, então acho que pode ajudar a clarear para algumas pessoas aí também. Como é que eu me conecto com os meus guias? Em teoria, você não precisa se conectar com os seus guias. Eles se conectam com você quando você está no curso daquela atividade que eles precisam realizar ou que eles podem te oferecer o auxílio que foi combinado. Mas com o seu mentor é bom você buscar a conexão. Por quê? Porque o mentor está ali, aguardando, está o tempo todo tentando te auxiliar, te orientar, trazer as intuições, trazer a informação que você precisa, mas ele não tem como interferir no seu livre-arbítrio. Então ele precisa que você abra espaço para a ação dele. Como você faz isso? Buscando uma conexão. Uma coisa muito legal de fazer, através aí de um ritual, se não diário, semanal, de conexão. Você pode escolher aí um tempinho, 20 minutos, meia hora do seu dia, para fazer um trabalho aí de meditação. De repente acender uma velinha, porque a vela é um ponto focal e abre um portal, facilita a comunicação. Então acende uma vela, oferecendo sempre para alguém, né? Oferece para o seu mentor aquela vela, para o seu anjo da guarda, se preferir chamar assim. Estabelece essa conexão, se comunica com ele, né? Tenta, naquele momento ali, agradecer por todo o auxílio, agradecer pelo amparo, agradecer pelas orientações passadas e pedir que ele esteja sempre junto, que ele se aproxime, que ele cada vez mais te traga as intuições, as informações necessárias, que te ajude a lembrar daquilo que foi combinado para poder realizar o seu plano, e vai praticando esse exercício de comunicação. Nas suas meditações é sempre interessante buscar esse pedido da presença do seu mentor, que ele esteja com você, que ele possa, sempre que necessário, te passar as informações nesses momentos de meditação. Quando você estiver fazendo qualquer prática meditativa, é interessante chamar a presença do seu mentor para que ele esteja com você. Em todos esses momentos que você está no seu presente, né? Você foca no momento presente, está fazendo uma meditação, você está concentrado, evoca a presença dele. E quando precisar, né? Estou numa dúvida terrível, estou passando por uma situação difícil, evoca a presença do seu mentor, pede para ele te trazer as informações, a serenidade necessária para ver com clareza a situação. E assim vai seguindo. Tá certo, gente? Ficaram com alguma dúvida, algum questionamento aí que está batendo na cabeça de vocês, alguma divergência aí com o que vocês já tinham de base de conhecimento? Estamos abertos aí para conversar. É importante, Nuno, a gente pedir clareza, pedir a presença dele. Só pela presença do mentor a gente já recebe aí um aporte energético maior, já se sente mais fortalecido. É muito bom a gente pedir a presença dele. Que bom que para você foi o último, Ine. Fico feliz de saber que tá sendo proveitoso. Então, buscar essa conexão com o mentor é uma coisa muito boa. Tá? E os guias, eles vão se apresentar. Os guias, quando você precisar, ele pode não trazer nome, ele pode não... Você pode nem perceber a presença dele, mas alguma coisa flui. Você está precisando fazer algo que você não tem muita aptidão, não é a sua área, mas você se concentra em fazer e flui. Porque você recebeu o auxílio daquele guia que trabalha com aquela área, que é especializado nisso, e ele veio, fez o trabalho dele e deixou tudo certo para você. Então, sempre agradecer a presença dos guias e dos mentores é muito bom. Boa tarde, Cláudia. Certo? Então, aguardo vocês hoje, 19h30, lá no YouTube, para a gente conversar mais um pouquinho sobre Umbanda, aprofundar esse tema. Quinta-feira estarei aqui de volta. Teremos aí mais um papo rápido sobre espiritualidade livre.
Já tenho alguma ideia do que a gente vai falar, mas estou aguardando a confirmação. Então, na quinta-feira a gente bate o nosso papinho. E hoje à noite, conversa longa sobre a Umbanda. Estou prevendo aí mais ou menos 1 hora de live, então vamos conversar bastante. Tragam suas dúvidas, tragam todos os questionamentos, tudo aquilo que vocês ouviram a vida inteira sobre a Umbanda, sobre a Macumba, sobre os macumbeiros. Leva tudo para a nossa live hoje. Vamos conversar e desmistificar a Umbanda, para deixar bem claro o que é, o que ela faz e como ela é importante. É um grande pronto-socorro espiritual. Ele está aqui numa missão muito forte. Gratidão pela companhia de vocês. Até às 19h30 lá no YouTube. Boa tarde.